Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira lição. A primeira lição da Escola Dominical à Distância, classe dos pré-adolescentes. De antemão já vou falando para você, hein? Fique até o final, não sai daí. Pega a sua Bíblia e a sua revista e vamos de lição número 5. Pois bem, esse semestre nós estamos estudando uma revista super especial que traz como título o tema O Maravilhoso Plano da Salvação. Tem sido maravilhoso estudar esses temas, né? Hoje, na lição número 5, nós vamos estudar o seguinte tema: Eu me arrependo. E o texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Dá para perceber, né? Que pecado não é uma escolha, é uma ordem dada por Deus. Pois bem, eu trouxe uma história que vai nos acompanhar nessa lição. Uma história conhecida, e eu quero saber se vocês são bons de Bíblia. Vou trazer alguns elementos e quero ver se vocês descobrem. O primeiro elemento é o personagem principal, que é esse daqui, um homem. Mas não era um homem simples não, era um profeta. E o nome desse homem, ele nomeia um livro da Bíblia. Vai pensando aí. O segundo elemento é esse daqui, um barco. Isso mesmo, homem, barco, o que deve ser? E o último elemento é esse, um animal, e é um peixe. Que história tem um homem, um barco e um peixe? Quem falou Jonas acertou. Pois bem, hoje a nossa história vai ser sobre esse profeta, sobre Jonas. Mas o que Jonas tem a ver com arrependimento? A Bíblia conta que Jonas ele pecou. Pecou por quê? Ele, como profeta, recebeu uma ordem dada por Deus de ir até a cidade de Nínive e exortar o povo acerca do arrependimento, porque aquela cidade estava prestes a ser destruída. Destruída. A Bíblia conta que os ninivitas eram imorais, violentos. Eles eram comparados à cidade de Sodoma e Gomorra. Viviam nas práticas do pecado. Eles não apenas matavam, mas comiam as pessoas. Dá para acreditar? Nossa, eles eram sinistros, né? Pois bem, Jonas não aceitou, porque eles eram inimigos do povo de Israel. Então, ele decidiu fugir da presença do Senhor. Desceu para Jope e comprou uma passagem para a cidade de Tarsis. Entrou dentro do barco e se escondeu lá no fundo do barco. Durante a viagem, o Senhor enviou um grande vento, que virou uma grande tempestade. E os marinheiros daquele barco ficaram desesperados, começaram a lançar suas fazendas. A Bíblia conta que eles começaram a orar, cada um segundo o seu Deus, até que o dono daquela embarcação sentiu a falta de alguém. Ele desceu e encontrou Jonas fazendo sabe o quê? Dormindo. Isso mesmo, ele estava dormindo. Aquele homem então acorda Jonas e fala: venha orar conosco para o seu Deus, para que a gente não venha a pique, para que o nosso barco não quebre, nem venhamos naufragar. Jonas então sobe, mas ele percebe que toda aquela situação que estava acontecendo foi por culpa dele, da desobediência dele a Deus. Os homens então começam a lançar sortes e descobrem que o culpado daquela situação é o profeta Fujão. Jonas então reconhece que errou e estava no erro. E ele pede para os homens lançarem ele do barco. Os homens relutam um pouco, mas decidem lançar. E algo incrível aconteceu. Foi Jonas ser lançado do barco e a tempestade passou. Deus então envia um grande peixe que engole Jonas. E o profeta fica dentro daquela barriga por 3 dias e por 3 noites. Bom, o que essa história tem a ver com arrependimento? Como eu disse, Jonas pecou. E todo o pecado produz o quê? A ira de Deus. Deus fica aborrecido e chateado quando a gente peca. Para a gente ter o nosso relacionamento com Deus restituído, nós precisamos gerar frutos de arrependimento. Irmos até Deus e nos arrepender. E quando nós nos arrependemos, a gente
sente algumas coisas. E eu trouxe algo que vai nos ajudar a entender um pouco sobre o arrependimento. Está aqui. O sapato do marido, isso mesmo. E ele tem algo bem interessante dentro. Mas não é chulé, gente. Olha só. Pedra. Estranho, né? Um sapato com pedra e desse tamanho. Tem mais, ó. 2 e 3. Mas por que eu trouxe esse sapato? Por que eu botei essas pedras? Não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de estar andando, caminhando na rua e sentir algo incomodando no pé. E quando vocês vão ver, é uma pedra no sapato. E há de concordar, né? Pedra no sapato incomoda pra caramba. Pois bem, o pecado, quando nós praticamos, ele gera esse incômodo. Ele incomoda, gera um desconforto. Quando eu sinto isso, eu sei que eu estou pecando. E automaticamente eu tenho que me arrepender. Porém, muitos adolescentes, moças, jovens, eles às vezes preferem ficar com a pedra da pornografia, a pedra do namoro escandaloso, a pedra das amizades que não acrescentam, sabe? Aquilo que está incomodando, mas preferem caminhar assim. E você há de concordar comigo, que a pessoa que caminha com uma pedra no sapato, ela não caminha direito. Automaticamente, muitos meninos, meninas, adolescentes estão na igreja e estão caminhando assim, com o sapato cheio de pedra, cheio, e acham que vão conseguir permanecer na presença do Senhor. Mas o andar deles não está legal, eles não estão caminhando corretamente. E do Senhor ninguém se esconde. Jonas pensou que ia se esconder de Deus, porque o pecado gera vergonha também. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, sentiram vergonha, Jonas também sentiu. Foi por isso que ele se escondeu no fundo do barco, para não ser encontrado por Deus. Mas o Senhor está de olho em você, hein, pré-adolescente. Na revista, no tópico 1, no parágrafo 3º, diz assim: como filho de Deus, sentimos vergonhas das coisas erradas que fazíamos e percebemos o quanto precisamos do perdão divino. Esta vergonha pelos pecados cometidos não precisa durar para sempre. Basta pedirmos ao Senhor que limpe o nosso coração. Senhor, eu reconheço que eu pequei. Essa atitude tira essa pedra que está incomodando no nosso sapato. Por isso que é importante nós nos arrependermos. Isso é o arrependimento. Eu tenho uma definição bem interessante aqui na minha revista sobre arrependimento e quero ler para vocês. Arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem e é voltar-se para a fé em Jesus e abandonar todas as práticas pecaminosas que desagradam a Deus. É maravilhoso quando conscientemente decidimos mudar de direção e seguir ao Senhor. Que essa seja a sua decisão, a decisão de se arrepender pelos seus pecados. Pois bem, essa daqui foi a primeira dinâmica do primeiro tópico. Agora a gente vai para o segundo. E o segundo tópico é o seguinte: estou perdoado? Bom, se você não se arrepende, automaticamente você não tem salvação. Eu tenho um versículo aqui bem interessante que se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, diz assim: mas se não arrependerem, todos vocês perecerão. O Senhor Jesus tinha como missão pregar a palavra de Deus e gerar arrependimento das pessoas, porque não é desejo do Senhor que nós venhamos perecer. Ele quer que todos se arrependam. Mas a gente sabe que não é possível. Mas o que eu tenho que fazer para demonstrar que eu estou arrependido? Agora entra o segundo tópico. O segundo tópico diz assim, lá no parágrafo 3º. Mas você, no parágrafo 2º, diz assim: no Evangelho de Mateus está registrado que Jesus ensinou a forma correta de como devemos nos apresentar diante de Deus. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que vê o que você faz em secreto. Ele lhe dará a recompensa. Outro versículo bem interessante se encontra no livro
de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecou? Confessa. Chega até o Senhor em oração e fala: Senhor, eu errei, porque eu falei o que eu não devia, eu vi o vídeo pornográfico que eu não devia, eu estou andando com pessoas que eu não devia, eu me arrependo. E isso em oração. Você não precisa falar para todo mundo ou procurar alguém para estar confessando. Quem é interessante ouvir a sua confissão é o Senhor Jesus. E Ele conhece o seu coração. Mas tem alguma coisa que impede de eu receber o perdão do Senhor? Sim, tem. E está nesse segundo tópico também. Vamos ler comigo aqui? O terceiro parágrafo. Diz assim: mas você sabia que não é somente Deus quem perdoa? Na oração modelo, Jesus disse a seguinte frase ao Pai: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Como filho de Deus, devemos refletir o seu amor, perdoando as pessoas que infelizmente também nos magoam. Gente, isso é muito sério. É um assunto muito difícil, mas que a gente precisa tratar. Toda vez que eu guardo mágoa de alguém, que eu não perdoo alguém, automaticamente Deus não me perdoará. É verdade, é difícil, né? É muito difícil perdoar quem nos trai, quem muitas das vezes nos fere, nos machuca. Mas a Bíblia nos ensina que devemos perdoar e perdoar sempre. Eu tenho aqui 2 copos. E esses 2 copos trazem uma dinâmica para a gente estar refletindo sobre isso. Nesse copo aqui, eu vou colocar água. Como você pode ver, os 2 têm água. Porém, nesse daqui, eu vou colocar sal. Essa experiência vocês podem estar fazendo em casa também, tá, gente? É bem interessante. Vou botar bastante sal para minha experiência dar certo. Eu mexo. E agora tem o elemento especial e surpresa. Tcharam! Ovos! Pois bem, quando eu pego um ovo e mergulho num copo que não tem sal, o que deve acontecer? Vamos ver? Olha só. Ele afunda. Agora, quando eu pego o ovo e mergulho no copo cheio de sal, olha só o que acontece. Interessante, né? Ué, Tchelle, o que isso tem a ver com perdoar os inimigos? A lição que a gente tira é que a Bíblia nos diz que nós, como cristãos, somos sal da terra. O sal da terra é uma ilustração que Jesus usou para nos ensinar que nós somos diferentes do mundo. Aqui há uma diferença. Toda pessoa que guarda mágoa, que é vingativa, que guarda ressentimento, ela afunda, assim como Jonas afundou. Ele guardou ressentimento do povo de Nínive, ele achava que aquele povo não merecia perdão. Ele se achou melhor que Deus. Por quê? Se Deus, sendo bom, perdoador, perdoa os pecados, quando a gente acha que as pessoas não merecem perdão, a gente está sendo melhor que Deus, está se achando melhor que Ele. Por isso que isso aborrece tanto a Deus. Como filhos de Deus, temos que nos parecer com Ele. Se olhar para Giovana, eu tenho que ver alguma coisa que me lembre o pai, a mãe dela. Nossa, Giovana, ela tem o olhar do pai dela. Danilo tem um sorriso da mãe dele. E como filho de Deus, as pessoas têm que olhar e ver a diferença em nós. E é nessas práticas. O cristão verdadeiro, ele perdoa. E se ele não perdoar, ele não recebe o perdão de Deus. Forte isso, né? Pois bem, que você pré-adolescente, que você adolescente, aprenda a importância do perdão. É algo muito difícil. Se é difícil para você perdoar, ore a Deus, peça ajuda de Deus. Ele é especialista nisso. O Senhor deu perdão para toda a humanidade, mesmo a humanidade sem merecer. Ele nos amou primeiro e é isso que Ele espera de nós, que nós amemos uns aos outros. Eu tenho um versículo interessante para fechar esse tópico, que se encontra em Romanos capítulo 12, verso 19 e verso 11. Diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo
tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a nossa missão. A gente não deve pagar mal com mal, mas vencer o mal sempre com bem. Bom, nós estamos caminhando agora para o último tópico. Rápido, né, gente? É o terceiro tópico. Abre aí a sua revista no último tópico que diz: sinais de arrependimento. E qual é o final da história de Nínive? Bom, Jonas, ele vai até a cidade. A Bíblia diz que um dia ele prega para aquele povo todo. Vai até o rei e declara que daqui a 40 dias o Senhor destruiria aquela cidade. Nossa, mas por que o Senhor seria tão ruim? Deus não é ruim, ele é justo. E aqui eu tenho a árvore do pecado. E ela nos ensina o quê? Que toda vez que nós pecamos, nós vamos colher coisas que o pecado gera. A primeira coisa que o pecado gera é isso daqui, ó. A ira de Deus. Se você peca, automaticamente você provoca a ira do Senhor. A segunda coisa que o pecado gera como fruto é isso daqui, ó. A destruição. Isso mesmo. Se você peca, automaticamente algo vai ser destruído na sua vida. E aquele povo seria destruído pelo Senhor. O último tópico, o último fruto da árvore do pecado é esse daqui, ó. A morte. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Automaticamente isso é gerado quando a gente peca. E o Senhor, irado com aquele povo, vendo aquela situação tão desagradável naquela cidade, ele decide mandar essa sentença de destruição. Porém, a Bíblia conta que aquele povo se arrepende. Isso. Por isso que tem essa árvore aqui, a árvore do arrependimento. E é isso que Deus deseja ver em nós. O arrependimento daquelas pessoas produzir um fruto que todos nós devemos produzir. Que é esse primeiro fruto aqui, ó. A humilhação. Nós devemos chegar diante do Senhor e reconhecer que nós somos pecadores e carecemos do perdão dele. Porque sem o perdão do Senhor, nós não obteremos salvação. Então, o povo se humilhou. E automaticamente, ao se humilhar, o povo mudou. Houve uma mudança. Não adianta eu dizer que estou arrependido e faço as mesmas coisas. Ai, Senhor, me arrependo por ter falado mal da minha amiga. E amanhã eu estou falando mal da minha amiga de novo. Ai, Senhor, me arrependo por ter visto um filme que não deveria. E amanhã eu estou vendo o filme de novo. Não. O arrependimento, ele produz mudança. E por último, a mudança gera comunhão. Comunhão com o Senhor. Isso mesmo. Quando nós nos arrependemos, a gente alegra o coração de Deus. Eu tenho aqui um versículo bem especial que fala sobre isso. Ele se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Lá no nosso tópico 3, no primeiro parágrafo diz assim: Deus deseja perdoar-nos, pois nos ama e é misericordioso. Ele não sente vontade de castigar-nos, e sim salvar-nos. Contudo, para que ele o faça, é necessário demonstrar-lhes que não queremos mais pecar. Devemos sentir vergonha dos pecados que cometíamos e que entristeciam tanto o coração de Deus, a fim de que não sintamos mais vontade de cometê-los. Quando reconhecemos as coisas erradas que fizemos e as abandonamos, Deus percebe que realmente nos arrependemos. Que essa palavra gere arrependimento no seu coração, pré-adolescente. Que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha salvação. Bom, eu já estou caminhando para encerrar, mas antes disso, eu quero deixar uma palavra para o seu coração, que se encontra no livro de Romanos. Isso mesmo. Romanos capítulo 13, abre a sua Bíblia. Capítulo 13, versículo 1, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A gente falou aqui sobre desobediência, e o Senhor, ele tem estabelecido autoridade sobre nós. Os pastores, nossos pais, as autoridades que a gente vê, governadores, prefeitos, tudo mais. Pois bem, quando a gente desobedecemos essas autoridades, automaticamente estamos desobedecendo o próprio Deus. E automaticamente estamos pecando. Por isso, as autoridades vêm pedindo para que nós fiquemos em casa. Sei que é difícil, às vezes é meio tedioso, mas aproveita esse tempo para estudar. Aproveita para ler o livro de Jonas, que é apenas 4 capítulos. Aproveite para ler um livro, mas fique em casa. Obedeça a ordem das autoridades. Não queira pagar para ver como muitas pessoas estão fazendo, porque esse mal que está vindo sobre a nossa nação, sobre a humanidade, é isso daqui, ó, fruto do pecado. O pecado que muitas pessoas têm feito durante anos, tempos, e acham que vai passar impune. A gente viu isso agora no carnaval, as pessoas debochando de Jesus. Vimos na época do Natal o pessoal do Porta dos Fundos fazendo um vídeo debochando de Jesus. Você acha que Deus está feliz com essa situação? Ele está contente com isso? Que as pessoas ficam debochando do filho dele? Claro, isso gera juízo. E é isso que nós estamos vivendo, por conta do pecado. Deus está irado contra a terra. E mais do que nunca, nós como cristãos devemos obedecer às autoridades e clamar ao Senhor. Clamar e nos arrependermos, pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, misericórdia da humanidade, misericórdia da nossa nação. Quero deixar um último livro que se encontra no livro de 2 Crônicas, que diz assim: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que nós possamos nos unir em oração, clamar ao Senhor, pedindo para que Ele sare a nossa terra. Eu sei que às vezes parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, mas Ele está ouvindo sim. E nós como igreja, mais do que nunca, devemos nos unir. Você é pré-adolescente, você pode fazer diferença. Ore a Deus aí no seu quarto, na sua casa. Pede ao Senhor misericórdia. Agora, nesse momento, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que Ele venha aplacar essa praga sobre a nossa nação e tenha misericórdia de nós, possa guardar os nossos entes queridos, familiares, os médicos que estão nos hospitais, os enfermeiros e todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho para cuidar dessas pessoas que se encontram enfermas. Vamos orar? Amantíssimo Deus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nessa videoaula, Senhor, ensinando a Tua palavra. Que o Senhor possa ter misericórdia das nações, Senhor, da nossa nação. Repreenda essa enfermidade, visita os hospitais. Venha, Senhor Jesus, sarar aqueles que se encontram enfermos. Guarda, Senhor, cada um de nós, guarda a Tua igreja e que o Senhor possa ter misericórdia, porque o Senhor Deus misericordioso. Nós reconhecemos nossos pecados, as nossas fraquezas e as nossas mazelas e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, e que sobre nós possa repousar a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre a nossa nação a Tua misericórdia, Senhor, nesses dias. Que esse mal possa se afastar de sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente vai ficando por aqui. Como eu disse, fique em casa. Aproveita esse tempo para estudar a palavra de Deus, tá bom? Titia ama vocês. Fica com Deus e até a próxima. Beijo!